Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a 11ª videoaula do curso de Física 1. Na aula anterior, nós definimos a segunda lei de Newton. Estabelecemos a relação força resultante igual a massa vezes aceleração e apresentamos um enunciado num contexto mais geral, onde a segunda lei ela está diretamente associada à taxa de variação temporal do momento linear. Encerramos o vídeo anterior fazendo uma primeira aplicação da lei das forças, onde nós exploramos a condição de equilíbrio mecânico. Nesse contexto, nós temos que a resultante das forças sobre o objeto é nula e o estado de movimento desse objeto ou será o repouso ou será um movimento retilíneo e uniforme. Agora nós vamos apresentar uma discussão onde analisamos o movimento acelerado no âmbito da segunda lei. Significa que se eu tenho um objeto de massa m e sobre esse objeto atuam forças, vou considerar aqui nesse diagrama três forças, F1, F2, F3, a resultante das forças, que é a soma algébrica das três forças que aparecem no diagrama, ela vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Isso é o que define a segunda lei. Lembrando que essa relação é válida porque a massa do corpo ela é constante. Se nós escrevermos essa equação em termos de componentes, em termos das suas coordenadas cartesianas, nós temos, num contexto geral, três equações, onde eu tenho a possibilidade de determinar as componentes x, y e z da aceleração. Lembrando que a componente x está associada à soma das componentes x das três forças, a componente y da aceleração a mesma coisa, e o mesmo vale para componentes. Se eu tiver um sistema com mais forças, ou seja, um sistema de n forças atuando sobre o corpo de massa m, nós temos que a força resultante continua sendo a soma algébrica das n forças, e isso vai resultar no produto da massa pela aceleração. Portanto, a aceleração do objeto vai ser igual a 1 sobre m vezes o somatório das forças. Isso é um contexto geral. Vamos agora atacar um exemplo mais específico, mas onde vamos ter a oportunidade de trabalhar com um pouco mais de clareza esse formalismo. Considere um bloco de massa m1 sobre um plano horizontal sem atrito, elevado de uma certa altura em relação ao solo, conectado por um fio ideal a outro bloco de massa M2. Conforme ilustra a figura abaixo, que eu vou apresentar daqui a pouco, o fio passa por uma polia ideal, massa e diâmetro desprezíveis, sem atrito, mantendo M2 suspenso no ar. Com qual aceleração cada objeto se move? Nós estamos aqui representando o nível do solo. Esse é o plano horizontal. Não há atrito entre o objeto de massa M1 que está sobre o plano e a superfície do plano, e esse objeto de massa M1 vai estar conectado a um objeto de massa M2. Esse fio é ideal, vou explicar mais à frente o que isso significa, o mesmo para a polia. E esse sistema está sob a ação da gravidade. Quais forças eu vou ter aqui? Sobre o bloco M1 eu tenho o peso, uma reação normal de contato devido ao plano horizontal e a tensão devido ao fio. Sobre M2 eu vou ter força-peso e a tensão exercida pelo fio. Nós podemos ver de melhor forma esse sistema de forças sobre cada bloco se nós olharmos para o diagrama de forças de cada um deles. Então, considerando o bloco de massa M1, eu tenho como uma direção perpendicular, ou a direção vertical para ser mais preciso, o eixo Y, e eu vou ter como uma direção horizontal o eixo X. Nesse caso, se considerarmos a direção vertical, nós temos a reação normal de contato e a força-peso. Se considerarmos agora a direção horizontal sobre o bloco de massa M1, nós temos a tensão exercida pelo fio. No bloco de massa M2, tudo se dá numa única direção, é a direção vertical,
E aí nós temos a tensão exercida pelo fio, que eu estou chamando aqui de T2, e o peso P2. Então, esses dois sistemas nós vamos resolver simultaneamente. E para isso, através disso, nós vamos determinar a aceleração do conjunto. Mas aqui cabe algumas observações. Nós falamos em fio ideal e polia ideal. Então vamos ver o que cada coisa significa. Se eu estou dizendo que o fio ideal, significa que ele não estica, certo? E que sua massa ela é desprezível. Nesse caso, essa condição ela vai garantir que o deslocamento sofrido pela massa M1 ele é igual ao deslocamento sofrido pela massa M2. E isso faz com que os dois blocos tenham uma mesma aceleração em módulo. Além disso, a tensão aplicada sobre cada objeto, ela vai ser, apesar de estar em direções diferentes, ela vai ter um mesmo módulo. É claro que não basta apenas o fio ideal para que isso ocorra, é preciso também que a polia ela seja ideal. Sua massa e diâmetro são desprezíveis e não há atrito entre o fio e a polia. Nessas condições, nós garantimos que as tensões sobre cada bloco vão possuir o mesmo módulo, apesar dos diferentes sentidos de aplicação. Então esse é o papel de cada um desses dispositivos. Eles só vão transmitir a força entre um bloco e outro sem interferir, de fato, na dinâmica do sistema. A ausência de atrito no plano horizontal impede que o sistema de massas acopladas permaneça em repouso ou se mova a velocidade constante. Uma vez que não há nenhuma força se opondo ao movimento de M1, a tendência é que esse conjunto ele sempre apresente um movimento acelerado. Nós vamos voltar a esse problema considerando a presença de atrito. Para isso, a gente vai ter que definir o atrito de contato, que é uma força de atrito que surge em decorrência do deslizamento entre duas superfícies. Vamos agora avaliar as condições que nós discutimos, levando em consideração que tanto a polia como o fio são ideais. Nesse caso, a aceleração sobre o corpo A1 vai ser igual à aceleração sobre o corpo A2 em módulo, por isso eu estou chamando ambos os módulos de A, e para a tensão, T1 e T2, os módulos serão iguais também, e vou chamar essa tensão de T. Dada essa condição, nós podemos agora explorar a força resultante sobre cada bloco. No caso do bloco M1, nós vamos ter essa equação, onde a massa vezes a aceleração sobre o bloco M1 vai ser igual à tensão T1 mais o peso P1 mais a reação normal de contato. Decompondo isso no sistema de coordenadas e organizando as componentes nas direções corretas, nós vamos ter que na direção y, perpendicular ao plano horizontal, a reação normal de contato menos M1G, que é o peso do bloco de massa M1, isso vai ser igual a zero e, portanto, N igual a M1G. Na direção horizontal, por sua vez, nós temos que a força resultante é igual à própria tensão, e isso nos dá uma aceleração igual à tensão sobre M1. Eu destaquei essa relação aqui, mas vamos manter a atenção nessa equação, porque é ela que nós vamos substituir no slide seguinte, para daí sim determinar a aceleração resultante. Se eu pegar a expressão que dá a força resultante sobre o bloco M2, nós temos essa equação aqui, T2 mais P2 igual a M2 vezes A2, né? Decompondo no sistema de coordenadas, como todo movimento se dá na vertical, nós vamos ter exatamente esse sistema de equações aqui. E isso me permite escrever M2 vezes A igual a M2G menos T. Considerando a tensão, que o módulo da tensão exercida sobre o bloco M1 é igual ao módulo da tensão exercida sobre o bloco M2, eu posso substituir essa variável aqui pela expressão que nós obtivemos no slide anterior. Com isso, eu consigo determinar a aceleração resultante como sendo igual a M2 sobre M1 mais M2 vezes G. Aqui a gente pode brincar um pouco com essa relação entre as massas. Se a massa M2 for muito maior que a massa M1,
Isso significa que o bloco que está pendurado, ele tem uma massa muito maior que o bloco sobre o plano horizontal. Isso vai implicar que a aceleração A é aproximadamente g. Então é como se tudo se passa como se o bloco M2 estivesse em queda livre. No sentido oposto, ou seja, quem tem uma massa muito maior é M1 em comparação a M2, isso significa que a aceleração resultante ela vai ser muito menor que a aceleração da gravidade. Ou seja, o objeto vai ter um movimento acelerado, porém essa aceleração vai ser muito pequena comparada a g. Se eu aproveitar agora que conheço a aceleração e determinar a expressão da tensão, eu vou obter é justamente essa expressão aqui. T igual a M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 vezes G. Esses resultados só foram possíveis porque eu não considerei o atrito entre o bloco M1 e o plano horizontal. Se eu considerar uma força de atrito, que é dar um caráter mais real ao problema, nós vamos ter alterações tanto na expressão da aceleração como na expressão da tensão. Então vamos primeiro definir qual é o tipo de força de atrito que nós temos nessas circunstâncias. Essa força de atrito que nós vamos considerar, como eu já mencionei antes, ela é decorrente do deslizamento entre duas superfícies em contato. Esse efeito de resistência mecânica que a gente comumente chama de atrito e que eu vou simbolizar agora carregando esse índice aqui, subíndice atrito. As forças de atrito elas atuam no sentido contrário do movimento. Isso significa que elas sempre vão impor uma desaceleração ao sistema. É por isso que elas também são denominadas de forças dissipativas. Na verdade, se a gente abordar o sistema mecânico em termos do princípio de conservação da energia, nós vamos ver que as forças de atrito elas são dissipadoras de energia, por isso que a gente pode chamá-las também de forças dissipativas. O deslizamento entre duas superfícies sólidas é caracterizado por uma força proporcional ao módulo da reação normal de contato. Isso aqui é uma relação empírica. Essas forças atuam em direções diferentes, mas em módulo elas são proporcionais. A constante de proporcionalidade, geralmente a gente representa pela letra grega μ, e ela é denominada de coeficiente de atrito. Aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte: esse coeficiente de atrito ele muda a depender do tipo de regime que nós vamos ter. Se o regime corresponde a um atrito estático, né, a situação ela ocorre de tal maneira que a força de atrito impede que o objeto, sob a ação de outras forças, entre em movimento. Se o regime é de atrito dinâmico, significa que a ação da força de atrito ela ocorre sobre objetos que estão em movimento. Então eu tenho dois coeficientes associados a cada um desses regimes aqui. Um é o coeficiente de atrito estático, o outro é o coeficiente de atrito dinâmico. No caso estático, a gente tem que tomar um cuidado porque esse valor, que é o valor que geralmente nós vemos nas questões que vocês terão que resolver nas avaliações ou nas listas de exercícios, eles correspondem a um valor máximo. O que é que isso significa? Significa que eu posso aplicar uma força e o objeto não se move, eu aumento a intensidade da força, esse objeto continua sem se mover, e eu posso variar essa força, crescer a intensidade dessa força, e ainda assim o objeto permanecer em repouso. Vai existir um valor limite, um valor para o qual, uma vez atingida essa força limite, o objeto ele entra na iminência de movimento. Quando essa força limite é atingida, a força de atrito terá como coeficiente μe, né? Vai ter esse valor máximo para o coeficiente de atrito. Uma vez em movimento, o coeficiente de atrito que eu vou associar vai ser agora esse coeficiente μ subíndice d. Né? Esse é o coeficiente de atrito dinâmico. Geralmente ele assume um valor constante e, como essa inequação aqui nos mostra, ele tem um valor menor em comparação ao coeficiente de atrito estático. Vamos voltar agora ao exemplo que nós discutimos anteriormente, considerando as duas situações. A primeira situação, o objeto permanece estático
Então, nós vamos usar esse coeficiente de atrito aqui. E na segunda situação, o objeto ele vai estar em movimento. Considere um bloco de massa M1 sobre um plano horizontal com atrito, elevado de uma certa altura em relação ao solo e conectado por um fio ideal a outro bloco de massa M2. O fio passa por uma polia ideal sem atrito, conforme ilustra a figura abaixo. Então, basicamente, nós temos o mesmo sistema, tá? A massa M1 conectada à massa M2 através de um fio ideal que passa por uma polia ideal. O que muda agora é que a gente vai ter a presença de uma força de atrito nesse sistema, independente do bloco M1 estar em repouso ou em movimento. Em ambas as situações, nós vamos ter uma força de atrito associada ao diagrama de forças de M1. Como eu já adiantei informação sobre o diagrama, nós vamos ter as mesmas forças do exemplo anterior, ação normal de contato, peso e a tensão T1, e agora a força de atrito se opondo à direção de movimento. Se o objeto estiver em movimento, ele vai se mover na direção positiva de x, que é em direção à polia, se pensarmos na figurinha do slide anterior, e a força de atrito se opondo ao movimento de M1. Para M2, tudo continua na mesma, né? Nós vamos ter apenas as forças P2 e T2. Então vamos adotar a mesma estratégia que nós adotamos para discutir o exemplo 1. Vamos levar em consideração a resultante das forças para cada objeto e a partir daí a gente associa os parâmetros e calcula a aceleração, se houver, e a tensão compartilhada entre esses dois objetos. Vamos começar tratando uma situação 1 que corresponde ao sistema em equilíbrio, ou seja, M1 e M2 vão estar em repouso. A força resultante sobre o bloco M1 vai ser a soma daquelas quatro forças, T1 mais P1 mais N mais força de atrito. Eu posso reescrever esse sistema de equações nas coordenadas x e y, e aí desse modo eu tenho duas equações. Na primeira, eu mostro que a reação normal vai ser igual a M1 vezes G, então nada muda em relação ao exemplo 1. Agora vem a diferença, que é a presença da força de atrito I vezes M1 vezes G. Nesse caso aqui, a tensão ela vai ter exatamente esse valor. A força resultante sobre o bloco de massa M2 vai ser T2 mais P igual a zero, já que eu estou na situação de equilíbrio. Decompondo isso no sistema de coordenadas, eu chego à relação T igual a M2 vezes G. Ou seja, a tensão vai ser igual a μ vezes M1 vezes G e igual a M2 vezes G. Ou seja, essas quantidades elas são iguais entre si. Portanto, se eu igualar essas duas expressões, eu vou ter uma relação interessante aqui. Percebam que eu coloquei o coeficiente de atrito sem o índice. Porque, na verdade, o que eu queria mostrar, escrevendo dessa maneira, é que eu vou ter um coeficiente que vai assumir um valor até atingir o valor máximo μe. Por isso que eu escrevi a razão entre M2 e M1 associada ao coeficiente de atrito estático em termos dessa inequação. Enquanto a razão M2 sobre M1 for menor do que o coeficiente de atrito estático, valor máximo para o coeficiente de atrito estático, o objeto ele não vai se mover. Aliás, o sistema não vai se mover. O bloco M1 continua em repouso, consequentemente, M2 também. Quando essa razão entre as massas for superior a μe, o objeto igual ou superior a μe, o objeto ele entrará em movimento. Então, essa é a condição que nós temos para o sistema em equilíbrio. E vejam que essa razão entre as massas a gente pode utilizar justamente para determinar o coeficiente de atrito estático. Eu posso pensar um experimento onde eu vou variando a massa de M2, crescendo a massa de M2,
até que o sistema ele entre na iminência do movimento. Quando ele entra na iminência do movimento, eu sei que a razão entre as massas vai corresponder a uma medida do coeficiente de atrito estático. Vamos agora para a situação 2. Na situação 2, o sistema vai estar em movimento e eu estou considerando agora que há uma aceleração associada aos dois blocos. No caso da força resultante para o bloco M1, eu vou ter essa equação. Decompondo no sistema de coordenadas x e y, eu vou ter duas equações. Uma vai me dar a expressão da reação normal de contato, a outra vai me dar a força resultante, né? M1A igual a T menos coeficiente de atrito dinâmico vezes a módulo da reação normal de contato, por sua vez é igual a M1 vezes G. Você pega agora a expressão para a força resultante considerando o bloco M2, nós vamos ter M2A2 igual a T2 mais P2. Escrevendo isso em termos do sistema de coordenadas, nós vamos chegar a exatamente essa equação aqui. M2A igual a M2G menos T. Essas duas equações eu posso utilizar tanto para determinar quem é A, quem vai ser a aceleração e quem vai ser a tensão. Calculando a aceleração resultante, nós vamos chegar a essa equação aqui. A igual a M2 menos μ de M1 sobre M1 mais M2 vezes G. Percebam que se esse coeficiente nós tomarmos ele igual a zero, que é equivalente a considerar a situação em que não há atrito entre M1 e o plano horizontal, nós recuperamos a equação que nós calculamos para o exemplo 1. Se considerarmos também que M2 corresponde à condição limite μe vezes M1, então nós chegamos a uma expressão que corresponde à menor aceleração que o sistema pode adquirir. Vejam que aqui M2 sobre M1 vai ser igual ao valor máximo do coeficiente de atrito estático. Então essa é a condição que remete à menor aceleração possível para o sistema de massas acopladas M1 e M2. Posso agora calcular a tensão. Basta pegar esse resultado e substituir em uma das duas equações que nós obtivemos no slide anterior. Nós chegamos a T igual a 1 mais o coeficiente de atrito vezes M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 vezes G. Essa expressão aqui, se novamente considerarmos o coeficiente de atrito igual a zero, que é o equivalente ao movimento de M1 sobre um plano horizontal sem atrito, nós recuperamos a expressão que obtivemos no exemplo 1. Por sua vez, se usarmos essa mesma condição aqui, M2 igual a μe vezes M1, a gente chega à tensão mínima necessária para colocar o sistema em movimento. Bem, pessoal, é isso que eu queria apresentar nesse vídeo. Na próxima videoaula, nós vamos tratar de dois tipos especiais de forças. A força elástica, que está associada ao movimento periódico, e a força de atrito viscoso, que corresponde a uma força de resistência exercida por um fluido sobre qualquer objeto em movimento nesse fluido. Ok? Mas é só isso. Até a próxima videoaula.